Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E não deixe de nos acompanhar de fato, né? O nosso Instagram é padre.heriberto. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina a oração cristã que contrasta com a oração dos fariseus e também com a oração, vamos dizer assim, dos pagãos, o Pai Nosso. É um texto de grande importância que nos ajuda a compreender quem é o cristão. O Pai Nosso é uma palavra de Deus dirigida a nós e não a nossa oração dirigida a Ele. É o resumo de todo o Evangelho. Não é Deus quem deve se converter motivado pela nossa oração, somos nós quem devemos nos converter a Ele. O conteúdo desta oração é único. O reino de Deus está em perfeita consonância com o ensinamento de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Nosso Pai, Pai nosso. O discípulo tem o direito de rezar como filho, e a originalidade cristã reside justamente nesta nova relação. Podemos conferir em Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 8. A familiaridade na relação com Deus, que surge da consciência de sermos filhos amados pelo Pai, é expressa no Novo Testamento com o termo paresia, que pode ser traduzido também como familiaridade casual e confiante. Efésios capítulo 3. O objetivo nosso expressa o aspecto comunitário da oração. Quando alguém reza ao Pai, todos rezam nele e com ele. A expressão de que ele está no céu evoca a transcendência e o senhorio de Deus. Ele está próximo e distante, como nós e diferente de nós, Pai e Senhor. Saber que Deus é Pai leva a confiança.
ao otimismo e ao senso de providência. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O verbo da primeira invocação está na voz passiva. Isso significa que o protagonista é Deus, não o homem. A santificação do nome é obra de Deus. A oração é simplesmente uma atitude que abre espaço à ação de Deus. É uma disponibilidade. A expressão santificar o nome deve ser entendida à luz do Antigo Testamento, em particular, Ezequiel capítulo 33, versículos de 2 a 29. Indica permitir que Deus revele o seu rosto na história da salvação e na comunidade dos fiéis. O discípulo reza para que a comunidade se torne uma concha transparente que permita vislumbrar a presença do Pai. A vinda do reino inclui a vitória definitiva sobre o mal, a divisão, a desordem, a morte. O discípulo pede e espera tudo isso, mas a sua oração implica simultaneamente uma assunção de responsabilidades. Espera o reino como dom e, ao mesmo tempo, pede a coragem para o construir. A vontade de Deus é o plano da salvação que deve ser realizado na história. Como no céu, assim também na terra. Sim, devemos antecipar aqui na terra a vida do mundo vindouro. A cidade terrena deve ser construída imitando a cidade de Deus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O nosso pão é fruto da terra e do trabalho do homem, mas é também e sobretudo um dom do Pai. Na expressão há um sentido de comunidade, pão nosso, e um sentido de sobriedade, o pão de hoje. O reino vem primeiro, o resto está em função deste reino. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas três últimas questões também dizem respeito ao reino de Deus, mas agora dentro de nós. O reino é, antes de tudo, o advento da misericórdia. Esta oração começa com o Pai e termina com o maligno. O homem está no meio, disputado e solicitado pelos dois. Sem pessimismo, no entanto, os discípulos sabem que nada nem ninguém poderá separá-los do amor de Deus e arrebatá-los da mão do Pai. Mateus comenta o Pai Nosso apenas sobre um ponto: perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui está o comentário: porque se perdoarmos aos homens e aos seus pecados, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. No capítulo anterior, Mateus destacou o amor por todos, agora destaca sua manifestação concreta. E a manifestação concreta, palpável do amor é o perdão. Hoje a igreja celebra São Francisco e Santa Jacinta Marto, os santos pastorinhos, aqueles que viram Nossa Senhora de Fátima. Eles são os irmãos Marto. Francisco, nascido no dia 11 de junho de 1908, e Jacinta no dia 5 de março de 1910. São naturais de Fátima, Portugal. Eles são os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus. Francisco, com 8 anos, e Jacinta, com 6, já pastoreavam um rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. As duas crianças eram de família simples, porém muito piedosa e atuante na fé católica. Prova disso é que ambos foram batizados com menos de 2 semanas após o nascimento, o que mostrava o quanto a família valorizava a tradição cristã. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. Os dois responderam imediatamente com todas as suas forças às exortações da Virgem Maria.
inflamados cada vez mais pelo amor de Deus e as almas, tinham uma só aspiração: rezar e sofrer, de acordo com os pedidos do anjo da Virgem Maria. Na aparição do dia 13 de maio, após o convite de Nossa Senhora, que pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: sim, queremos. A partir daí a vida deles muda por completo, numa entrega total a Deus e aos seus desígnios. Tomados por amor a Deus, viveram sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. Jacinta destaca-se no cuidado atento e carinhoso. Era expansiva, o seu amor sempre incansável pelos pecadores, cuja motivação era oferecer-se com sacrifícios para os converter pelo Santo Padre em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. Já Francisco se destaca pela passividade, serenidade e por ser um consolador de Deus. Sempre buscou a contemplação e a adoração. Vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia junto do sacrário, para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração é alimentada pela escuta atenta, no silêncio onde Deus fala. Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece, sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, é levada para Lisboa para ser tratada no hospital. E na noite do dia 20 de fevereiro, às 22h30, sozinha, ela morre. É sepultada no dia 24 de fevereiro no cemitério de Aurém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 recebe o viático, morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos são trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. O Papa João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio do ano 2000 para os beatificar. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco também foi para Fátima, e também no dia 13 de maio, no centenário das aparições, e canonizou as duas pequenas crianças, consideradas também mártires. Ó Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma, para que, juntamente com eles, os anjos e a Virgem Maria, possamos cantar vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá!